With the third pick in the 2020 NBA Draft, the Charlotte Hornets select LaMelo Ball from Chino Hills, California. Trey recaptures the dribble. Free to shoot. Banks it in! A three-pointer for Trae Young! You are a cheat code! Beal on the drive, throws it out top. Batted by Fultz. Stolen by Markelle. He stuffs it in. And a foul. Oh, he's Troy open. Brown Jr. finding Beal. Beal puts it up and in! And the Wizards take the lead. There is still time on the clock. Tatum out front. Clock at 7. Working against Butler. Got downhill. Couldn't punch it. Bam says, get it out of here. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Liga Norte Podcast, o seu resumo semanal das notícias da NBA, da MLB e da NFL. Voltando agora aqui para esse projeto pré-NBA. Estamos aí há 21 dias. 21. 21 dias do reinício. O Matheus postou hoje lá no Liga Norte Pod. No Instagram eu vi, né, o calendário de Natal, né? Isso. Alguns jogos, os jogos definidos do Natal, depois ele vai trazer pra gente aí, né? Você tem ele de cabeça? Acho que eu sei Tem. também. Vamos ver. Só não sei a ordem, acho. Mas eu vi. Pelicans e Heat. Isso, Nets e Celtics. isso. Bucks e Warriors. Eu acho que Lakers Lakers é e Mavericks. Pode E Clippers e Nuggets. são 5 bons jogos, certo? Concorda? Foi bem Concordo. escolhido? Sim. Mudar um pouco não ter Clippers e Lakers de novo. Por LeBron contra Luka e o Clippers contra o Nuggets, que foi a série, uma das melhores séries aí da última dos últimos playoffs. Beleza. Mas hoje a gente tá aqui pra falar dessa análise que o Matheus faz pré a NBA. Trouxe hoje a divisão sudoeste, é isso? Divisão Sudoeste, Conferência Leste. No último podcast foi o campeão da NBA e o campeão do Oeste, né, o Lakers. Dessa vez o campeão do Leste e o vice-campeão da NBA, o Miami Heat, lidera essa divisão. Beleza, então. Então vamos lá, vamos começar já com esse spoiler do Matheus. Vamos começar falando então de Miami Heat. Heat, ano passado 44 vitórias, 29 derrotas. Quinto no Leste. Para um líder de divisão, né, tem um número baixo, né, tendo 4 times acima do Heat em só 2 divisões restantes. Mostra que a divisão não é uma das mais competitivas, mas o Heat mostrou nos playoffs que é sim um grande time. A rotação principal nos playoffs, principalmente, foi com Goran Dragic e Duncan Robinson e Jimmy Butler, jogando os 3 como meio armadores, assim, e o Jay Crowder na ala, com o Bam Adebayo no garrafão, protegendo o aro. E no banco, algumas vezes não, vinha o Kendrick Nunn para substituir o Goran Dragic. Às vezes eles usavam o Tyler Hero de armador reserva. Hero, que foi um dos grandes destaques dos playoffs no ano passado. O Iguodala também vinha jogando bastante. Derrick Jones Jr. sofreu uma lesão no último jogo da temporada, mas ele conseguiu voltar durante os playoffs e teve alguns bons minutos pelo time do Heat. E o pivô reserva era o Kelly Olynyk, que é um pivô diferente do Bam, e com isso levou o seu valor aí pro time do Heat. Certo, um dos achados nesse time, principalmente nos starters, nos 5 titulares, foi o Crowder, né? Que foi muito bem nesse time, né? Encaixou muito bem, né? O Crowder veio na troca do Iguodala, mais pra bater salário, pro Grizzlies mandar embora um contrato que ia acabar no final da temporada.
E no final ele acabou sendo até mais importante que o Iguodala pro Miami Heat. Pra mim, ele foi bem mais importante do que o Iguodala pro Heat, principalmente nos playoffs. Ele foi o principal marcador do Giannis contra o Bucks e deu muito certo no resultado pro Miami. Certo, tá aí então. Aí a gente falando dele já traz aí as principais perdas do time. O Crowder foi, como free agent, ele assinou contrato com o Phoenix Suns. A gente falou já dessa adição para o Suns no último episódio. E também outro jogador que saiu do Heat foi o Derrick Jones Jr. Ele não jogava tantos minutos como o Crowder, mas foi às vezes ele até jogava como pivô reserva e era difícil marcar, principalmente os pick and rolls com o Dragic, porque o Jones é um dos caras mais atléticos da NBA, então era só o Dragic jogar pro alto e o Jones ia pegar e ia enterrar a bola. Ele foi para o Portland Trail Blazers como um free agent também. Vamos falar de tristeza em Miami, vamos falar aí do que o Miami trouxe para agregar ao time, esse time que chegou ao vice-campeonato. Então é um time que deve estar pensando, se a gente melhorar um pouquinho, a gente tem aí uma grande chance na próxima temporada. Foi uma temporada diferente, mas acho que é assim, pelo menos que o torcedor deve estar pensando. O que tem de novo? O Heat teve que se mexer, né? Porque sempre é bom se reforçar para a próxima temporada. Mas também o Heat tem como objetivo ter o cap disponível para o ano que vem, para que se o Giannis Antetokounmpo não assinar o contrato super máximo com o Bucks, ele vai virar free agent, e o Heat é uma das principais nomes aí de times que estão atrás do Giannis. Então o Miami Heat teve que se mover para deixar essa flexibilidade no teto salarial. Acho que para mim a principal move do Heat foi a renovação do Goran Dragic. 2 anos, 34 milhões. O Dragic foi sensacional nos playoffs. Elevou bastante o nível que ele trouxe na temporada regular. E para mim, com o playoff que ele teve, ele vai ganhar a vaga de titular de volta. Foi essencial essa renovação para o Miami Heat, porque o Dragic era o armador do time, o cara que pensava o jogo e distribuía bastante para os outros jogadores. E, bom, eu acho que esse foi o principal move, né? O principal move que é um move de dentro para dentro. É o cara que tava e fica. E de fora para dentro. O que eles foram buscar e o quanto eles conseguiram repor, por exemplo, a saída do Crowder e a do Derrick Jones Jr., que era um reserva. O Heat foi atrás de jogadores que têm uma identidade Heat, né? Dá pra falar identidade Heat, uma cultura de Miami que o Spoelstra e o Pat Riley instituíram na franquia. Eles foram atrás do Avery Bradley, que jogou no Lakers no ano passado. Ele não jogou na bolha, ele decidiu não ir para a bolha, mas como foi, a gente assinou aí com o Heat, um jogador que pode armar de vez em quando e é um ótimo defensor, com seu bom chute de 3 também. Então é um cara muito bom para o time do Miami. Ele pode até virar o titular, se o Heat buscar essa rota aí para a próxima temporada. O Bradley pode ser um dos titulares. E a outra adição via free agency foi o Mo Harkless, que estava no Clippers no ano passado, foi envolvido na troca do Marcus Morris, terminou o ano com o New York Knicks e como free agent assinou o contrato com o Miami Heat, e acho que ele vai ser o principal substituto do Crowder. Não é muito bom, não é tão bom quanto o Crowder no ataque, principalmente, mas na defesa ele dá bastante pro gasto. Ele parece que ele é bem melhor defensor do que no ataque. E ele foi até bem com o Clippers, quando ele era titular dos Clippers antes da chegada do Morris. Então acho que uma contratação bem boa aí pro time do Miami, né? Isso vai trazer também aí o que o Miami conseguiu no draft.
Draft normalmente para um time campeão, ou que chegou nas finais, né? Não é um lugar onde eles buscam reforços para a próxima temporada, mas o Heat teve a escolha número 20, e com essa escolha escolheu o Precious Achiuwa de Memphis, 16 pontos por jogo, 11 rebotes. O Wiseman só jogou 3 jogos por Memphis, então o Precious foi o principal nome do time pela temporada inteira. Ele é fisicamente parecido com o Adebayo, mas ele tem um chute melhor, não é tão dominante na defesa e nos rebotes. Então é um estilo de jogo diferente, apesar da ser parecido fisicamente, e é um cara que pode se desenvolver com o grande coaching staff, né, o staff do Heat, desde o general manager do Pat Riley até o Spoelstra, o técnico, e pode até que o Adebayo pode ajudar bastante ele também nessa desenvolvimento. O Adebayo que renovou o contrato dele também, 5 anos pelo máximo. Acho que o base é 163 milhões, só que ele tem incentivos para chegar até 195 milhões. E o Precious pode aprender bastante com o Bam e talvez virar uma versão até mais moderna do Bam por ter o chute de fora, né? Certo, então traz aí o que você acha que vai ser esse Heat para essa temporada. A rotação ainda nada certo, então é só uma prévia. Chute. Pra mim o Dragic tem que ser o titular depois dos playoffs que ele teve. Ele vai ganhar 17 milhões esse ano, então acho que é um dinheiro que se dá para um titular, não para um reserva. Na outra armação, pode ser o Bradley, que eles contrataram agora, um veterano, ou eles podem dar a chance pro Tyler Hero, que mostrou que tá pronto para jogar grandes minutos e jogou minutos importantíssimos nos playoffs, então é um cara que tá pronto para dar esse passo. Se eu fosse o Spoelstra, eu punha o Hero de titular, mas o Spoelstra sabe o que faz, então se o Bradley aparecer, o torcedor do Heat não vai reclamar. Nas alas seria Duncan Robinson e Jimmy Butler. O Robinson, dos melhores chutadores de 3 da NBA, não dá pro Heat perder muito essa arma. E o Butler, talvez o melhor jogador do Heat, né? Nas finais foi o melhor jogador do time. E com o Bam Adebayo continuando como o pivô, que é um jogadorzaço. E no banco, continuando com o Kendrick Nunn, vindo do banco esse ano, na temporada regular, ele que foi o segundo para Rookie of the Year no ano passado, deu uma caída na bolha, então acho que pela evolução do Dragic e a caída dele na bolha, acho que o Heat começa o Dragic titular e ele na reserva. Daí Bradley ou Hero, quem for o titular, quem for o banco, o Spoelstra vai decidir. Mo Harkless, Iguodala e Olynyk para fechar a rotação. Então você acha que a mudança seria trazer talvez o Hero para titular e o Duncan jogar de ala, é isso? O Duncan é bem alto, é 6'8", tem a altura do LeBron, então acho que ele tem que ficar em quadra pelo quanto ele traz pro time. Ele não é tão bom na defesa, então talvez marcando os alas dos outros times, mas tem o Butler, então ele marca o pior ala do outro time, então acho que é possível. Dá pra jogar Robinson, Hero, Dragic e Butler juntos. Beleza, então vamos esperar para ver se essa adição vai fazer o Miami subir de patamar. E no caso do Miami subir de patamar, é título, certo? É o único patamar que sobrou para eles subir. Eles podem ser melhores na temporada regular, mas acho que eles não estão muito preocupados com isso. E apesar que a gente viu aí que o Flamengo, que falou que subiu de patamar, não foi título que veio agora, né? Já tinha o título, aí subiu. Quando você acaba o título é cair, né? É voltar ao começo de novo. Então vamos ver se eles conseguem adicionar alguma coisa a esse já grande time do Miami. E agora vamos falar do time que a gente sabe que é a grande força dessa divisão, que é o Orlando Magic. Fala aí. Tem Shaquille O'Neal e Penny Hardaway? Não tem. Não tem, então já não é um grande... Mas vamos lá, vai. Pelo 24º ano seguido não tem Shaquille O'Neal e Penny Hardaway. O Magic teve 33 vitórias e 40 derrotas no ano passado. Foi o 8º no leste. E perdeu na primeira rodada de 4-1 para o Milwaukee Bucks.
talvez o time que menos se reforçou para a próxima temporada dentro da divisão, mas pode ser que eles continuem ali na briga, né, para o oitavo. Acho que esse é o máximo que eles conseguem chegar nessa temporada. A rotação no ano passado foi Markel Fultz, Evan Fournier, Aaron Gordon, Jonathan Isaac e Vucevic. O Isaac é a principal perda do time, né? Fora por lesão, sofreu um ligamento cruzado, rompeu o ligamento cruzado anterior na bolha e vai ficar fora de toda a temporada. Possivelmente tem a chance de voltar para os playoffs, né? Talvez. Se conseguir, depende de como for exatamente, ele tem chance de voltar Eu para acho os que é playoffs. difícil porque ele. Vai ser mais curto, né? Eu tava lendo sobre, mas ainda existe a possibilidade de ele voltar nos playoffs. Depende muito como chegar, do quanto for importante isso e tal, né? E o banco teve Augustin, Terrence Ross, James Ennis, Gary Clark e Mo Bamba. A outra perda do Orlando Magic para essa temporada é o DJ Augustin, que como free agent assinou com o Milwaukee Bucks. Uma perda que vai ser bem sentida, né? Ele teve seus momentos nos playoffs pelo Magic. Teve bons jogos contra o Bucks também. Teve um muito bom, né? Um que definiu, né? No ano antes, né? Uma temporada antes, contra o Raptors. Teve o Game Winner no primeiro jogo. Mas a gente vai falar das edições e o time conseguiu aí repor. Talvez, pra mim, melhor do que o DJ Alves. Então tá bom, vamos falar. Não é muito difícil, isso não quer dizer muita coisa, mas fala aí. A grande adição do time foi Cole Anthony, via draft. Ele foi a 15ª escolha do draft. Ele era projetado top 5 antes da temporada do college. Teve algumas lesões em North Carolina. North Carolina não foi muito bem na temporada passada, não terminou a temporada ranqueada ainda. Então o Cole Anthony caiu um pouco. Ele diz que tá 100% para a temporada. Já tem vídeos dele treinando lá em Orlando. E o Magic resolveu arriscar, né? Na 15ª escolha, uma ótima escolha pro Orlando Magic. A última aposta que foi nessa recuperação do Fultz, aparentemente já deu certo. Mais uma aposta aí. O Fultz não conseguiu chegar ao nível que era esperado, mas é um nível de... Ele mostrou que ele consegue jogar na NBA. O Cole Anthony no ano passado teve 18 pontos por jogo, 6 rebotes e 4 assistências. Ele é um armador que alguns comparam ele com o Westbrook pelo seu atleticismo, mas ele tem o chute de fora. Ele consegue chutar... alguns falam... O Westbrook tomou uma distraída, acabou de tomar uma distraída ainda. Não esperava essa, acho que ele não estava esperando. O Anthony tem uma range parecida assim com o Damian Lillard, talvez não tão longe, mas ele tem o chute. Você tá botando pressão no cara, o cara é uma mistura de Westbrook com Damian Lillard. Eles comparam ele, mas ele tem um chute que pode chegar talvez talvez um 80% do que o Lillard joga. Tá bom, não tá ruim não, tá bom. Com a 15ª escolha, acho que o Magic não pode reclamar. Torcer pra dar certo. A outra adição também veio via draft, só que via draft de 2019. Chuma Okeke foi a 16ª escolha do draft de 2019. Só que ele passou a temporada passada se recuperando, porque ele rompeu o ligamento cruzado anterior no seu último jogo por Auburn no college. Ele estava jogando no March Madness. Auburn ganhou o jogo. Todo mundo se emocionou com ele lá de cadeira de rodas. O Auburn foi para a rodada seguinte e foi aquele jogo contra Virginia que teve aquela briga com o juiz se o Ty Jerome tinha voltado quadra ou não. O juiz deu que ele não voltou quadra, mas o cara de Auburn não tinha encostado na bola, então ele tinha voltado a quadra e Auburn sente que foi prejudicado aí nesse jogo do March Madness, poderia ter ido mais longe. Chuma Okeke era o melhor jogador do time, um ala que para mim ele vai adicionar bastante na rotação, principalmente com o Isaac fora. Ele vai ter minutos e pode se desenvolver num jogador muito importante aí pro Orlando Magic, né?
Certo, então o que você traz como provável rotação do Orlando? Tem essas duas novas estrelas aí. Tem chance de ganhar durante a temporada, ganhar uma posição nessa rotação? Pra mim, a primeira noite a rotação vai ser Fultz, Fournier, Gordon, daí James Ennis e com o Vucevic, mas eu tô torcendo pra que seja Cole Anthony com Markel Fultz, daí Evan Fournier, Gordon na 4 e o Vucevic de pivô. Pra mim o Gordon joga bem melhor na 4 do que na 3, e pondo Cole Anthony com o Fultz, o potencial do time aumenta bastante. Daí no banco, Terrence Ross, Al-Farouq Aminu também, que passou bastante tempo da temporada passada machucado, vai ter minutos importantes. Daí Chuma Okeke, o Gary Clark também vai ter seus minutos, e o Mo Bamba. Mo Bamba vindo pra decidir os jogos. Não tanto porque ele é reserva do Vucevic, né? E o Vucevic que é o cara. Então tá bom, mas temos aí temos um time, abemos time. É possível que durante a temporada esse time se desenvolva. Se esses jogadores conseguirem trazer alguma coisa pro time, é possível que se desenvolva. Vai ser muito legal assistir Cole Anthony e Markel Fultz juntos. Acho que vai ser uma dupla interessante. Que aparentemente dá encaixe, né? Até os dois são muito jogadores que procuram a cesta, né? Que vão pra dentro, né? E tem os passes. O Fultz tem um passe muito bom. O Cole Anthony tá desenvolvendo isso, e o Cole Anthony consegue chutar. De 3, o Fultz tá voltando a trabalhar nisso. O lance livre já tá melhor. Mas acho que podem se complementar muito bem na quadra. Certo, vamos esperar então ver se o Orlando traz alguma coisa também. No caso do Orlando, uma adição, se conseguir melhorar, é playoff, certo? Porque tava lá dentro, então se melhora, se consegue adicionar alguma coisa, significa playoff mais um ano, e isso é bom pro Orlando, certo? Certo. Vamos então agora falar do novo time que o Matheus torce, que o Matheus mudou, abandonou o Pacers agora, e o Matheus, sendo um bolzete, acaba de adicionar aí números à grande torcida do Charlotte Hornets. Fala aí como vem o seu Charlotte. Charlotte, no ano passado, 23 vitórias, 42 derrotas. Terminou em 9º no leste por conta das derrotas do Wizards na bolha. O Hornets não jogou na bolha. E passou. Conseguiu passar o Wizards. Então, teve um final da temporada muito bom, então. Se for ver, subiu uma posição. Foi bom. Se tivesse mais jogos, e o Orlando também tava perdendo bastante, o Hornets era capaz de entrar no play-in sem estar na bolha. Terminar em 8º. No ano passado o Hornets teve mais vitórias do que já era projetado, muito por conta da dupla de armadores, né? Rotação no ano passado com Terry Rozier e Devontae Graham. O Rozier, um contrato meio caro, mas mesmo assim mostrou que consegue ser titular na NBA, e o Graham teve um pulo muito grande. E para mim salto de qualidade mesmo, né? Para mim ele devia estar pelo menos em finalista para Most Improved, né? O Luka tava e falou que ele queria que o Graham tivesse no seu lugar, né? Para mim foi uma grande injustiça isso. Até porque o Luka já era esperado, né? E o Luka foi Rook of the Year, então o Graham ano passado, média de 4 pontos, pulou para 17. Assistências também pulou bastante. E o resto da rotação do Hornets, Miles Bridges, PJ Washington e Bismack Biyombo. No banco, Cody Martin, Malik Monk e Cody Zeller. Além de outras peças também que não adicionavam muito ao time. Vamos então rapidamente para as principais perdas. Não teve alguns jogadores que não estão mais no elenco, mas não que conte como perdas. Talvez rotação, até uma adição. Então tá bom. Fica aí a corneta. E então, já que não teve perda, teve alguma adição? Alguém que vem que você acha que traga alguma coisa? Eu olhei aqui, não parece que vai ter nada. O que você acha? Teve... Acho que a torcida do Hornets vai discordar. E teve 2 grandes adições. Não, uma eu concordo. Terceira escolha do draft, LaMelo Ball.
melhor armador disponível no draft. E é um cara que vai trazer torcida pro Hornets de qualquer jeito. Eu vi, Ele é o cara eu conheço um. Ele é o cara com mais hype do draft. Mesmo com se você perguntasse para um torcedor casual que só assiste a NBA, quem é Anthony Edwards e quem é LaMelo Ball antes do draft, já... A família já tá também, isso conta também, né? Sim, mas o LaMelo joga melhor que o Lonzo, pelo menos para quando o Lonzo veio pro draft. E é um cara que o Hornets não tinha muita coisa para os torcedores ficarem animados. Vai ter pelo menos aí 6, 7 anos de LaMelo em Charlotte. Michael Jordan falou pro time escolher o LaMelo quando ele estava disponível na 3. É um cara que tem um tamanho muito bom para armador. Ele é 6'7", dá mais de 2 metros de altura e joga na posição 1. Então é um cara que vai adicionar bastante, vai poder marcar jogadores mais altos e pode até jogar junto com o Devontae Graham e o Terry Rozier, mas eu acho um pouco difícil, principalmente Rozier e LaMelo ao mesmo tempo em quadra, porque os dois precisam da bola na mão. Acho que com o LaMelo e o Graham a combinação vai ser mais interessante. O LaMelo jogou na Austrália na temporada passada, 17 pontos por jogo, 7 assistências, 8 rebotes, e tinha 18 anos, jogando contra jogadores profissionais, entre eles o Andrew Bogut, que foi o campeão da NBA. Então, escolha número 1 do draft. Escolheu número... Então, que acabou de se aposentar. Certo? Exato. Eu vi lá, o Leandrinho postou aí ele postou alguma palavra em português, que é o jeito que ele chamava ele. Eu não lembro agora, mas aí todo mundo falando sobre esse grande jogador da NBA que se aposentou. E aí você trouxe aí a grande edição e tal, mas o quanto o Gordon Hayward adiciona a esse time, o que você acha disso? Eu acho que foi um pouco caro o Gordon Hayward. 120 milhões por 4 anos, vai ganhar 30 milhões por ano. Só teve 3 jogadores que ganharam, que teve 2 ou mais contratos de mais de um ano com 30 milhões anuais, e um deles é Gordon Hayward, o outro é LeBron James e o outro é Kevin Durant. Então acho que mostra um pouco... Tiveram pelo menos 2 contratos com mais de um ano ganhando mais de 30, é isso? Com 2 anos garantidos, pelo menos, ganhando mais de 30 milhões por ano. Bem, vai ter que mostrar agora na quadra, né? Mas assim, não estamos gastando $1 com isso, então o que você acha da adição do jogador pro time? Vai ser bem importante, porque é um veterano no meio de jogadores bem jovens. Ele já jogou com o Terry Rozier, então pode adicionar alguma coisa nessa dupla. Hayward ano passado 17 pontos por jogo, 4 assistências e 7 rebotes, muitas vezes vindo do banco, às vezes titular. Ele chutou muito bem, os seus pontos vieram foram eficientes, né? Foi chutes eficientes, quase 40, 50, 90, e acho que é uma boa adição, um pouco caro, mas o Hornets tinha o espaço e não é muitos All-Stars que querem jogar em Charlotte. Teve a chance. Então, porque era Charlotte, Knicks e Hawks que tinham os espaços para contratar pra grandes contratos. O Hawks decidiu gastar em vários jogadores. O Knicks decidiu esperar para talvez a free agency do ano que vem vai ser bem melhor do que essa, então o Knicks vai tentar alguma coisa na próxima, e o Charlotte decidiu agora já cobrir esse espaço. Tá, então vamos ver como isso vai encaixar. E aí tem também mais uma escolha de draft aí que você anotou, que talvez adicione algo, é isso? Vernon Carey Jr., escolha número 34, foi o pivô titular de Duke, e pivô é uma posição do Hornets que tinha o Cody Zeller e o Biyombo, e comparado ao time, são 2 caras que estão muito à frente, né, principalmente por idade. Então é a posição que faltava para completar esse núcleo jovem aí. O futuro deles. E um cara que tinha muito potencial vindo do high school. Jogou bem em Duke, 18 pontos por jogo e 9 rebotes.
acabou caindo pro segundo round, o Hornets escolheu. E pra mim foi uma boa escolha. Um cara que vai crescer junto com o time. E pode ser que venha boas coisas aí do Vernon Carey Jr. E vamos lá, você acha, eu vi aqui a sua anotação de rotação, você acha que essa rotação da primeira noite, Rozier já senta no banco e espera direto, como você acha que vai ser esse processo? Vai ser Você difícil acabou de porque falar do salário dele, o que ele Rozier compensou o salário, apesar de que tem mais jogadores aí que eu já ouvi que estão ganhando muito, estão no banco, por exemplo, como o Gallinari, né, já foi avisado, por exemplo, que vem para ser banco e salário alto, então isso não é um grande problema, mas digo ele, o Rozier vai sentar e tudo bem? tem que ver com o Rozier, né? Porque ele queria sair de Boston porque ele era banco do Kyrie Irving, né? E agora vai sentar pro Lamelo e pro Devontae Graham. Eu Até acho que isso vai acontecer, mas você acha que vai ser na primeira noite, vai ser direto? Porque o Lamelo não vai ser banco, não tem como. Principalmente pra primeira noite, o Hornets vai estar provavelmente num prime time. A TV vai querer ver o Lamelo. Acho que não tem como ser o Lamelo no banco. E o Devontae Graham foi o melhor jogador do time. Mas pra um prime time não é interessante, por exemplo, ele vir do banco, o Lamelo, pra um prime time, começa o jogo e aí ele chama, Não, o famoso chama ele, tá? Não tem isso que nem no futebol, que o cara, a torcida pede, aí chama o cara e o cara vem e entra. Não vai ter torcida. A torcida que eu falo no sentido da pessoa tá pedindo aqui, pô, põe ele e tal, entendeu? Não, acho que não. Porque se for ver o primeiro jogo do Zion, o cara tava em quadro e aproveitou bastante seus minutos. Todos os grandes jogadores que vieram do draft, sempre Vão pra titulares. Não... Então, Rozier, E pra mim, senta. não tem como. O Graham foi o melhor jogador do time na temporada passada. Então. E até o encaixe é melhor, né? Porque o Graham pode ficar esperando pra receber e chutar. É bem melhor no catch and shoot. E daí o resto da rotação seria Miles Bridges e Gordon Hayward nas alas, com o PJ Washington de pivô. PJ Washington um pouco baixo, né, pra jogar de pivô. Ele tem quase a mesma altura do Lamelo, mas o time vai ficar mais leve e o PJ Washington pode espaçar a quadra. Então pode jogar com 5 abertos, deixar o Lamelo infiltrar e achar com o seu ótimo passe, né? Acho que a principal característica do jogo dele é o passe e a visão de jogo. Então acho que isso pode ser um bom starting, um bom quinteto titular pro Hornets. Certo, então, vamos ver como vai se desenvolver, como vai ser a aceitação do Rozier simplesmente sentar pro novato. E como você disse, ele que deixou lá pra não ser banco do Irving, agora vai ser banco do Não me surpreenderia se jogasse os três juntos com o Hayward e o PJ Washington e deixar o Bridges no banco. Mas eu acho que faz mais sentido o Lamelo, Graham, Bridges, Hayward e PJ Washington. Vamos esperar então essa noite no prime time, ver se corresponde à expectativa. Não saiu ainda, mas tem grande chance de ser o primeiro jogo, porque normalmente são 2 jogos da ESPN e tem grande chance de ser o primeiro, né? Porque é em Charlotte, então o horário é mais... vai jogar mais cedo. E grande chance de ser o primeiro jogo aí de uma rodada dupla na ESPN. Vamos esperar para ver. Agora o Matheus traz aí o futuro desse time que aparentemente tem futuro. Vamos descobrir agora o Washington Wizards. O Wizards, ano passado, caiu para 10º na bolha. Muito por conta dos jogadores que decidiram não jogar na bolha, né? O Bradley Beal e o Bertans, 2 dos principais jogadores do time ano passado, decidiram ficar de fora para se prevenir de lesões. O Bertans ia ser free agent, então ele queria garantir um contrato na temporada seguinte. E a rotação no ano passado, antes de irem para a bolha, era Ish Smith, Bradley Beal, Troy Brown Jr., Rui Hachimura, Thomas Bryant de pivô, com Jerome Robinson, Isaac Bonga, Bertans como sexto homem e Mo Wagner de pivô reserva. Certo. Mais uma vez, você anota aí sem perda. Nada relevante para comentar aqui? Nada. Nenhuma. Então não teve nem lesão. Nada. Dos jogadores que vão adicionar e não teve ninguém importante saindo, né? Acho que
dos todos que eu falei o nome, eles ainda vão estar no time. Então vou falar agora das adições. Uma adição também de dentro para dentro. Essa volta do John Wall, o que você espera depois dos 2 anos? Vai ser interessante ver, né? Porque é difícil Antes o da jogador... parada ele era, né, o jogador. Chegou a antes ser da- ele o jogador, né, do time. Sim, ele era o Will deu esse passo quando o Wall como se machucou pela primeira vez, né? A segunda lesão do Wall foi no Aquiles, né? Rompeu o Aquiles. Então é difícil jogadores voltarem ao nível de antes com o Aquiles, e a gente vai ter 3 grandes jogadores para assistir essa temporada e a temporada que vem, né? O John Wall, o Durant e o Klay Thompson, todos sofreram essa lesão e vão tentar aí voltar no nível que eles sabem jogar. John Wall, com certeza, é uma grande adição pro time do Wizards, porque é um All-Star, vai ser o armador titular do time, e segundo o General Manager, ele tá confiante na dupla com o Bradley Beal e quer mostrar seu jogo em Washington, né? Quer jogar em Washington. Beleza, vamos ver o que veio do draft para ajudar essa dupla a acontecer. Do draft veio o Deni Avdija, que era o considerado o melhor europeu do draft, e antes do draft achavam que o Bulls iria escolher ele com a 4ª escolha. Ele acabou caindo e o Wizards caiu no colo do Wizards na 9ª. É um cara que vai adicionar bastante ao time. Ele é bem alto, joga de ala, tem um drible muito bom, infiltração muito boa. Precisa melhorar um pouco o seu chute, precisa ser mais consistente. Só que ele tem um passe muito bom, assim como quase todos os europeus têm um passe muito bom. E é um cara que eu acho que ele já vai ser titular de primeira. Teve 9 pontos por jogo, 5 rebotes na temporada passada lá em Israel. Ele jogava no melhor time, né, no Maccabi. E ele foi o MVP mais novo, acho, da liga de israelense de basquete. Né? Ele só tem 18 anos. Então é um cara que vai se desenvolver muito bem na NBA. E fora essa adição europeia, tem a adição latina também, né? Adição da América do Sul, adição brasileira no time. Vai trazer alguma coisa, Raulzinho? O Wizards contratou o Raulzinho e o Robin Lopes, contratos de veteranos, mínimo. Os dois acho que vêm para compor elenco, e com o Wall voltando de lesão, o Wizards vai precisar de ter 3 armadores. Então acho que o Raulzinho pode até jogar mais do que o Robin Lopes. Mas pra mim o Robin Lopes também é melhor que o Mo Wagner como pivô reserva. Então acho que os dois podem ter minutos importantes, talvez. Certo, traz aí então qual é a rotação que você acha que vai ser a principal desse Washington. A dupla de armadores acho que é óbvio, né? John Wall e Bradley Beal. Na ala, acho que a grande questão se vai ser o Troy Brown Jr., que teve uma boa temporada no ano passado, ou se vai ser o Deni Avdija. Eu acho que no começo vai ser o Troy Brown Jr., por o Avdija vir da Europa, ele tem que se adaptar um pouco à NBA ainda. Então, eu acho que ele vai começar vindo do banco. E o quinto titular completaria com o Rui Hachimura e o Thomas Bryant, com o banco o Ish Smith, Jerome Robinson, ou Brown ou Avdija, o Davis Bertans e o Mo Wagner. O Bertans assinou um contrato de 4 anos, 80 milhões. Valeu a pena ele não ir pra bolha, né, para não arriscar uma lesão. Contrato bem caro pro Wizards, com um dos melhores chutadores de 3 da NBA. É o mercado agora para um cara que é especialista, né? 20 milhões por ano. O Joe Harris vai ganhar até mais que isso com o Brooklyn Nets. Então é o que o Wizards teve que pagar para ter um cara desse nível no chute de 3. Um cara que dá aí de 9 a 12 pontos todo jogo, só embora de 3, né? De 3 a 4 bolas garantida no bolso dele, é isso? Isso, eu acho que ele teve a melhor porcentagem do ano passado. Em bola de 3, até melhor que o Duncan Robinson. Vamos então falar agora desse Atlanta Hawks, que você falou que tinha dinheiro e decidiu distribuir pra galera. Trouxe um pacote aí.
E distribuiu tanto que pagou até pra reserva. Como é que vem esse Atlanta Hawks? O Hawks, 20 vitórias, 47 derrotas no ano passado. Foi o penúltimo na Conferência Leste. O time na temporada passada era bem novo, então era esperado, já que não tivesse muita competitividade. A rotação ano passado era Trae Young, Kevin Huerter, DeAndre Hunter, Cam Reddish e John Collins. O Reddish e o Hunter foram rookies. O Trae e o Huerter foram sophomores. E o Collins foi não lembro se ele era terceiro ano ou quarto ano. Acho que terceiro ano pro John Collins. Então é um time bem novo. E no banco tinha Jeff Teague, DeAndre Bembry, Vince Carter e Bruno Fernando. Bruno Fernando também outro rookie. Então é um time que só ganhou experiência no ano passado. Certo. Vamos começar a falar aí das perdas. Quais são as perdas? O Vince Carter se aposentou. Já? Talvez Parou. seja uma grande perda pela questão de ser um dos líderes do time, né? Talvez o Hawks vai sentir falta dele no vestiário, mas em quadra não vai fazer tanta falta assim. Já não contribuía muito, até pela sua idade. E a outra perda foi o Jeff Teague, que chegou no meio da temporada. Ele assinou um contrato com o Boston Celtics para ser o armador reserva de Boston nessa temporada. Certo, então vamos falar agora das adições, que aí tem bastante coisa pra falar, porque foi um time que foi pro mercado. A primeira grande adição veio via draft. Onyeka Okongwu, conhecido como Big O, porque é um pouco difícil falar o nome dele. Sexta escolha do draft. Considerado o melhor defensor de garrafão da classe e o melhor defensor overall da classe de rookies. Um cara que consegue marcar o pick and roll muito bem. Ele consegue fazer as trocas, descer e pegar a ponte aérea. Então, um cara que vai adicionar bastante numa defesa do Hawks. Foi bem ruim na temporada passada. Então, ele vai trazer aí essa âncora aí no garrafão. E tem um potencial muito bom no ataque. A comparação dele antes do draft era o Bam Adebayo. Só que muito pela defesa, não tanto o ataque. O ataque ele tem que melhorar bastante para chegar no nível que o Ben jogou no ano passado. Mas mesmo assim, 16 pontos por jogo ele teve na sua única temporada no college. 9 rebotes e 3 tocos, liderou a NCAA em tocos por jogo. Certo, essa é uma adição que é importante. E aí mais uma adição que vem ganhando uma grana boa, acho que é 20 milhões por temporada, né? 18. E vai ficar no banco, mas é um belo de um banco. Se ele entendeu e ficar e aceitar, é um pontuador, né? O Danilo Gallinari, quando ele assinou o contrato com o Hawks, muitos achavam que ele ia ser o titular, né? Talvez jogando na posição 3, mas o general manager do Hawks falou numa entrevista que quando o Gallinari assinou o contrato, ele sabia que ele ia ser o reserva do John Collins na posição 4. Então, o Gallinari, pelo jeito, já sabe que ele vai começar na reserva. Talvez não dure muito esse experimento, talvez ele vire titular bem rápido. Até pela qualidade dele, né? Mas ele é um cara que vai trazer experiência pro time e um ótimo pontuador, 19 pontos por jogo e 5 rebotes na temporada passada no Thunder. Não jogou tão bem nos playoffs, mas é um cara que vai adicionar bastante para o jovem time do Hawks. Tem também essa adição de Capelá 100%. O Capelá foi trocado pro Hawks no meio da temporada passada, mas ele não jogou nenhum jogo pelo time de Atlanta. E eu acho que ele vai perder espaço bem rápido no time no Hawks. O Hawks talvez experimente com o John Collins de pivô e logo mais o Big O, o Onyeka já vai virar o pivô titular do time. Então o Capela, eu acho que vai ser uma passagem rápida por Atlanta. E tem a possibilidade de Collins, por enquanto, Collins na 5 e Gallinari na 4. É uma rotação possível. Não vai ser a primeira quinteto, mas acho que vai virar isso.
Certo. Jogador experiente aí pra ajudar o menino Trey. Rajon Rondo. O Hawks contratou o Rondo Mr. Playoff? Contratou o Rajon Rondo e o Chris Dunn para reforçar na armação. O Rondo vem para trazer para ser talvez o mentor aí pro Trae Young. E um cara que, se o Hawks conseguir chegar nos playoffs, o Rondo vai adicionar bastante. E o Chris Dunn vai ser um cara para ajudar na parte defensiva do Trae Young, né? Ele vai poder jogar junto com o Trae Young. O Chris Dunn é um dos melhores defensores de perímetro da NBA. Jogava no Bulls. Ele não é muito bom no ataque, mas na defesa, jogando junto com o Trae Young, ele não precisa ser muito bom no ataque. E o Trae Young não é aquelas coisas na defesa. O Chris Dunn vai ajudar bastante, né, nessa parte. E a última grande edição do Atlanta Hawks foi o Bogdan Bogdanovic. Roubado. Muitos acharam que ele ia pro Bucks. Acabou que ele não queria ir pro Parece Bucks. que o Bucks achou que ele ia pro Bucks, né? O Bucks e o Kings. Faltou combinar com ele. Faltou o Bogdan assinar o contrato. Ele falou que ele não queria ir pro Bucks. Assinou com o Atlanta Hawks. O Kings que podia dar o match no contrato, decidiu deixar o Bogdanovic assinar de graça. O Kings não ganhou nada pela saída do Bogdanovic. Um bom jogador, tem um bom chute, é um bom playmaker e vai ser um cara que acho que vem para ser titular e vai jogar muito bem do lado do Trae Young. 15 pontos por jogo, 3 rebotes e 3 assistências na temporada passada, metade vindo do banco e metade sendo titular. Certo, vamos ver qual é a sua aposta para a rotação. Essa é a rotação inicial que você acha, né? Eu acho que vai ser Trae, Bogdanovic, Hunter, Collins e Capela. Talvez seja Trae, Kevin Huerter, Bogdanovic, Collins e Capela. Mas eu acho que vai ser meio... Eu tenho certeza que vai ter Trae, Bogdanovic, Collins e Capela na rotação. Essa é a sua aposta. No quinteto. E daí vindo do banco, Rajon Rondo, Kevin Huerter, Cam Reddish, Gallinari e Onyeka Okongwu. E Onyeka e Gallinari, você vê chance de a rotação final, lá pro final, eles estarem já nos titulares, possivelmente. Talvez o Onyeka não nesse ano, mas eu acho que a rotação no final pode virar Trae, Bogdanovic, Hunter, Gallinari e John Collins. Certo, então fica aí. Trouxe a análise dessa divisão e vamos ver o quanto disso se concretiza, se tem mais alguma adição, mais alguma troca aí pro caminho, né? Teve uma troca do último podcast. O Reggie Jackson renovou com o Clippers e o Clippers assinou com o Nicolas Batum. Então temos aí Batum e Ibaka, jogadores que se entendem, né? O Ibaka se entende com qualquer um, ele fala todas as línguas possíveis. Mas tem um relacionamento direto aí com o Batum, né? Seleção francesa. Então tá certo, vamos aí, tá chegando cada vez mais perto, então segue a gente lá nas redes sociais, no @LigaNortePod, que a gente vai estar lá falando sobre esses acontecimentos e o início da NBA. Tá certo? Certo. Então tá bom, então logo a gente volta com mais uma divisão. Isso. Até mais, até amanhã. Falou.